O Andrei Karpathy, que é um dos caras que ajudou a construir a IA que você usa todo santo dia, acabou de lançar um mapa de risco com 342 profissões. E o marketing ficou no vermelho. Nesse vídeo você vai entender exatamente o que esse mapa significa para quem está trabalhando com marketing e por que a ameaça real não é a inteligência artificial substituindo o teu time. É a inteligência artificial tornando desnecessário o profissional sênior que monta o processo. E ó, eu sei disso em primeira mão porque já aconteceu comigo, tá? Recentemente eu perdi um cliente e não foi porque o trabalho foi ruim. A gente estava gerando muito resultado para ele, o trabalho foi bom pra caramba. Porém, eu montei o processo de geração de demanda desse cara do zero, desse cliente do zero. Eu coloquei para rodar e quando o negócio estava funcionando, ele contratou um júnior para operacionalizar. Então, sênior para construir, júnior para executar e IA fazendo todo esse meio de campo. O ponto é que eu não acho que isso seja exceção. Tem dados aqui de Stanford que estão apontando queda de 16% no emprego de jovens em áreas expostas à IA. Isso inclui sim o marketing. 41% das empresas globais já estão planejando cortar a equipe por causa de automação. A questão não é mais se vai acontecer, é entender qual parte do teu trabalho vai sumir primeiro e o que vai sobrar depois disso. Pequeno disclaimer, eu tenho 17 anos em marketing, trabalhei como VP e sócio em empresas que você conhece, como é o caso de Suno, PJ Bank, Superlógica. Já construí a Growth Lab justamente por enxergar alguns padrões que o mercado não estava enxergando. E o padrão que eu estou vendo agora é o mais relevante que eu já vi. O Karpathy criou esse mapa interativo aqui com 342 ocupações nos Estados Unidos, são 143 milhões de empregos. Cada profissão recebe um score de exposição à inteligência artificial que vai de 0 a 10. O critério é muito simples. Quanto do seu trabalho envolve processar informação digital? Ler documento, escrever relatório, analisar dado, comunicar por texto. Quanto maior a concentração de tarefas digitais, mais vermelho esse bloco. E aí você pode ver, por exemplo, que a galera que faz desenvolvimento, né, os devs, estão 9 de 10. Advogados estão alto, analista financeiro está alto e marketing está aqui no vermelho. Só que tem um ponto que o artigo não está explicando muito bem, né? Que o vermelho do mapa não significa que você vai ser demitido, tá, amanhã. Então, calma, relaxa um pouquinho. Isso significa o quê? Que o jeito como você entrega valor vai mudar de forma irreversível. O mercado está tendo conversa errada sobre esse assunto. Todo mundo está perguntando, a IA vai substituir os profissionais de venda? A IA vai substituir os CEOs? Só que a pergunta certa não é essa. É qual profissional de marketing a IA já tornou substituível? E a resposta mais cruel, ela começa a aparecer, que é o operacional sênior. Quem passa o dia todo executando, ajustando campanha, escrevendo copy, gerando relatório de performance, respondendo briefing. Esse cara está no nível de exposição máximo. E não é porque a IA faz isso tão melhor hoje em todos esses casos, mas porque ela já faz bem o suficiente para justificar um júnior no lugar de um sênior. O que aconteceu, no meu caso aqui, não foi uma exceção. Foi um caso de, de escola, de você começar a entender isso de uma maneira um pouquinho mais clara, como não a exceção, mas a regra. É um processo montado por um time sênior, operacionalizado depois por um júnior com inteligência artificial. O custo para o cara vai cair, obviamente, vai ficar 60% menor. O resultado, na percepção do cara, do cliente, vai ficar aceitável. E isso vai acontecer de novo. Comigo, com outros consultores, com outras agências, com outros profissionais de marketing que estão construindo processos, mas não estão evoluindo, que entregam depois que o processo está rodando. Eu vou te mostrar como é que o mercado vai se reorganizar. Tem 3 possíveis posições. A primeira posição é do arquiteto. Esse cara vai definir a estratégia, desenhar os sistemas, conectar a growth com receita. Ele não executa, ele toma decisões que nenhum modelo de IA consegue tomar sem contexto, né? Especialmente se não for muito contexto do negócio. É o único que vai sair mais valorizado dessa transição. Aliás, tem dados aí da PwC que estão mostrando que profissionais que trabalham com IA têm prêmio salarial médio de 56% em relação àqueles que ignoram a tecnologia. Então, faça um favor pro teu bolso e não ignora a tecnologia. Aprende com ela.
Posição 2 é o operador aumentado. É o júnior ou pleno que aprendeu a usar IA como multiplicador. Esse cara vai entregar o que antes precisava de 3 pessoas sêniores. Ele vai custar menos, ele vai ser mais rápido, o mercado vai precisar de um número menor dessas pessoas, mas os que existirem vão ser muito mais produtivos. A posição 3 é do executor puro, quem só executa tarefa definida por outros, sem dominar IA, sem visão estratégica. Esse cara tá no vermelho lá no Carpati, não tá amanhã, não. A janela tá fechando hoje. E daqui a pouco eu vou te dizer exatamente como que você sai dessa posição 3 para ir para a posição 1. Só que antes eu preciso te mostrar um dado que muda um pouquinho o enquadramento inteiro desse papo que a gente está tendo. 37% dos CFOs americanos já estão usando IA para tarefas que antes eram humanas. 76% das grandes empresas. O Goldman Sachs, por exemplo, o banco que publicou aquele alerta sobre as demissões por IA, ele implementou um corte de headcount de pessoas no segundo semestre do ano passado, quando o cara que escreve o relatório começa a executar o relatório. É porque a coisa ficou bem real. Mas tem um dado importante também, que a IA está comprimindo esse trabalho do meio, sabe? Ela não está eliminando o topo e nem o fundo necessariamente. Analista júnior que usava IA foi substituído? Não foi. Ele foi requalificado. Estrategista sênior que usa IA foi substituído? Não. Só que ficou mais caro. Quem foi substituído foi o meio. O sênior que não subiu para arquiteto e também não desceu para ser um operador aumentado. O mapa do Carpati não é um mapa de extinção, é um mapa de compressão. E o marketing está exatamente no meio de toda essa compressão. Quando a gente começa a pensar, né, que se você é um profissional de marketing, você vai ter que sobressair, esses são os 3 movimentos que eu acho que podem fazer a diferença na tua carreira agora. A primeira coisa é, cara, muda o que você entrega. Não só como você entrega. Usar IA para fazer o mesmo trabalho mais rápido não vai mudar a tua posição dentro desse mapa. O que muda é quando você passa a entregar a decisão, não tarefa. O relatório de performance virou commodity. O que importa mesmo é recomendação estratégica, o que vem depois. O que você vai fazer com esses dados? O segundo movimento é tornar o teu processo proprietário. O meu erro com aquele cliente, talvez, tenha sido entregar um processo transferível. O que não é transferível é o julgamento acumulado, o contexto de mercado, networking, capacidade de diagnosticar o que está errado antes dos dados mostrarem. Isso é o que você precisa vender, entende? Aprender a trabalhar em velocidade de IA é o terceiro movimento. Não para fazer mais do mesmo, para testar mais, para iterar mais, para aprender mais rápido. O arquiteto do marketing em 2026 não é só mais estratégico, ele é mais rápido do que qualquer equipe sem inteligência artificial conseguia ser em 2022, antes da IA. A IA não vai substituir profissionais de marketing nesse momento. Ela vai substituir a parte do trabalho de marketing que você nunca devia ter aceito para fazer por esse valor. Percebe? E se você quer entender como reposicionar teu marketing para esse novo contexto, processo, posicionamento, geração de demanda, é exatamente o que eu faço aqui na Growth Labs. O link está na descrição para a gente bater um papo. E para você que quer entender como estruturar um processo de marketing e não depende de você tá lá, inclusive, presente o tempo todo para funcionar, eu já gravei esse vídeo aqui no canal, é sobre como montar um sistema de geração de demanda B2B do zero. Clica no card que está aparecendo aí para você. Um abraço, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!